graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês em casa. Está no ar o programa De Volta à Palavra. Eu sou o Bispo Alexandre Rodrigues e este é um programa da comunidade cristã em Ceilândia. Convido vocês a pegarem vossas Bíblias e a acompanharem a mensagem desta manhã que trata do uso dos dons espirituais na casa de Deus. Eu particularmente confesso que estes temas são temas que deveriam ser ministrados nas igrejas locais por seus respectivos pastores. Mensagem de ensinamento, de doutrinamento. E seria desnecessário, se isso estivesse acontecendo, trazer ao ar mensagens deste nível e deste tipo, né? Então, pelo fato da negligência de muitos em ocultar o procedimento e o ensinamento da palavra, então nós trazemos até você, até a sua casa, para que você aprenda a respeito de Deus, aprenda sobre a vida cristã normal e somente desta maneira, aprendendo, você poderá escolher qual caminho trilhar, como praticar a vida cristã. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. Estaremos tratando sobre o uso dos dons espirituais na casa de Deus. Este será o último tema que nós estamos ministrando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Capítulo 12, versículo 1, diz assim, olha, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Veja você em casa que há da parte do apóstolo Paulo uma preocupação com respeito à igreja ter clareza sobre os dons que o Espírito Santo concede ao seu corpo. O apóstolo declara que ele não queria que os irmãos fossem ignorantes, que os irmãos se mantivessem nas trevas ou no desconhecimento a respeito dos dons, da natureza dos dons, dos objetivos dos dons e como utilizar estes dons. Essa carta aos Coríntios é uma carta de direção. Essa carta de Paulo aos Coríntios é uma carta de doutrinamento, é uma carta apologética, onde o apóstolo Paulo escreve a uma igreja altamente problemática. A igreja de Corinto tinha vários problemas. Basta que você leia em sequência a partir do capítulo 1 e você perceberá a quantidade de problemas que havia na igreja em Corinto. Capítulo 1, capítulo 2, fala sobre a divisão que havia dentro da igreja em Corinto. Capítulo 3, dos partidarismos. Depois em seguida, no capítulo 5, nós temos o caso daquele adultério, capítulo 7, problemas de família, capítulo 8, problema de idolatria, capítulo 11, problema com respeito à ceia do Senhor, e ao chegarmos no capítulo 12, nós temos aqui um suposto problema que havia em Corinto, a respeito dos dons espirituais, onde Paulo começa dizendo, olha, eu quero tirar toda dúvida, toda ignorância com respeito aos dons espirituais, ao uso destes dons na igreja. É importante que nós venhamos aprender isso, a analisar este texto, ter clareza desse texto e praticar o que ele diz, porque hoje, depois de 2000 anos de história da igreja, tendo nas nossas mãos a palavra escrita e revelada de Deus, nós ainda vemos tanta infantilidade e tanta carnalidade envolvidas na questão dos dons espirituais, que é sem precedentes. O objetivo dessa mensagem é tirar toda ignorância que ainda repousa sobre este tema. Sabemos que essa ministração não vai resolver o problema, das papagaiadas que acontecem em nome do Espírito Santo, mas todos aqueles que amam ao Senhor, amam a sua palavra, são sinceros filhos de Deus, certamente haverão de acolher o ensinamento da palavra e trilhar um caminho da vida normal da igreja cristã. E aqui no capítulo 12,
se bem que são 3 capítulos, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. São 3 itens, 3 elementos, cada um em um capítulo, que o apóstolo Paulo procura trazer. O capítulo 12 trata da diversidade dos dons espirituais. O capítulo 13 sobre o caminho do amor e o capítulo 14 sobre o uso e a prática dos dons espirituais na igreja. O primeiro capítulo, ele procura esclarecer aqueles que consideram que a igreja pode sobreviver, existir e pode ser edificada sem o uso dos dons espirituais. O capítulo 13 nos ensina como buscar estes dons, o que deve nos inspirar na busca dos dons. E o capítulo 14 nos ensina como utilizá-los de maneira prática no dia a dia da igreja. Verifique comigo o capítulo 12, versículo 7 em diante. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Queridos, nesse capítulo 12 nós vemos aqui uma variedade de dons. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo concede, ele ministra, ele libera dons específicos para membros específicos do corpo, visando a um fim proveitoso. E aqui começa a nossa consideração e a nossa interpretação desse texto. Tudo que o Espírito Santo faz na igreja e por meio dela visa, objetiva, um fim proveitoso. Quando ele manifesta, quando ele age, quando ele distribui dons, quando ele fala, quando ele se expressa, ele busca algo que seja real, que seja eterno para a edificação daquele corpo. Não é isso que está no capítulo 14, no versículo 26? Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação? Seja tudo feito para a edificação. Quando o Espírito Santo manifesta, ele visa a edificação, ele busca um fim proveitoso. E o que me espanta é que, mesmo a Bíblia sendo tão clara com respeito aos seus ensinamentos, existem 2 extremos. Eu espero que isso seja, de algum modo, atraído ao centro para gerarmos um equilíbrio. Um extremo é aqueles que, mesmo tendo a Escritura diante de seus olhos, fazem dos dons espirituais, do uso dos dons, uma completa algazarra, uma completa meninice. 30, 40, 50 pessoas que dizem que estão sendo usadas pelo Espírito. E o que acontece durante essas sessões que o suposto Espírito estão usando aquelas pessoas? As pessoas passam a emitir grunhidos, desfiguram seu rosto, uns falam em línguas, outros giram, outros caem no chão, outros babam, outros se machucam. Quantas e quantas vezes vemos pessoas caindo e outros grupos de pessoas tentando segurar estas pessoas para que elas não se machuquem? Quantas pessoas não se machucaram caindo no chão, sendo lançadas no chão, arremessadas no chão, dizendo que isso é a manifestação do Espírito? Queridos, a Bíblia diz que o Espírito Santo busca um fim proveitoso. Qual é o proveito dessas coisas que se fazem em nome do Espírito Santo?
Pessoas que passam a noite todinha rolando no chão, né? Como se trouxesse algum benefício, e depois que ela se levanta, ela está tanto quanto no momento quando chegou, ou muitas vezes até mesmo pior. A Bíblia esclarece: a manifestação do Espírito, ela visa um fim proveitoso, visa a edificação do corpo de Cristo. E aqui eu explico. Quando diz que visa a edificação, preste atenção, não é a minha edificação, é a edificação da igreja, conforme está no capítulo 14, versículo 26. Isso significa que tudo aquilo que eu fizer em o nome do Espírito Santo trará benefício àqueles que estão me vendo. Tudo aquilo que eu produzir, pelo Espírito, seja qual for o dom que estiver sendo manifestado, trará resultados plausíveis, trará consequências imediatas e eternas ao corpo de Cristo. São resultados. Se você está se balançando todo, como uma vara verde, isso tem que trazer edificação para o corpo, porque se o que você faz não gera edificação para o corpo, então não deve ser a manifestação do Espírito, porque ele só manifesta, ele só se expressa visando um fim proveitoso. No mínimo, pode ser invencionismo, infantilidade, carne, qualquer coisa, menos a manifestação do Espírito Santo. Se tem este extremo que faz do uso dos dons espirituais toda essa situação complicada que acabamos de apresentar, o outro extremo são aqueles que, em função da confusão que é causada do outro lado, eles preferem não ter os dons espirituais. Eles falam, não, essa questão de dons gera muito problema, gera muita confusão, é preferível nem mesmo tocar nesse assunto. Aí passam a ser chamados os tradicionais, os que ignoram plenamente os dons. Mas o capítulo 12 diz, há um Espírito, é o Espírito Santo de Deus, que age na igreja, a fim de trazer os dons espirituais. Esses dons são funções que o Senhor traz a cada membro do corpo. Vejam o capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então temos aqui toda uma administração do Espírito Santo que capacita os membros do corpo a terem funções para que o corpo tenha uma expressão, tenha um crescimento e atinja a maturidade até o dia da vinda de Cristo. Aqui está a diversidade dos dons espirituais trazidas pelo Espírito Santo. Mais do que nunca, nós como igreja precisamos restaurar a visão de que precisamos dos dons espirituais, os dons do Espírito Santo, e afastar de nós toda meninice, toda carnalidade e todo invencionismo. Por isso que no capítulo 12, versículo 31, o apóstolo Paulo encerra o capítulo 12 dizendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ponto final. Ele encerra essa diversidade de dons orientando a que você e eu procuremos os melhores dons. Mas aí vem uma pergunta, ora, qual é o melhor dom? Analise que ele coloca no plural, os melhores. Quais são então os melhores dons que nós podemos ter? E aí é onde nós vamos entrar no capítulo 13, que vai falar sobre o amor. Analise, pegue a sua Bíblia e verifique. Vamos ler o versículo 31 do capítulo 12,
E em seguida o versículo 1 do capítulo 13. Vamos ler como uma só unidade e vocês verão então o sentido do texto. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Quando o apóstolo Paulo fala, procurai os melhores dons, ele diz, tomai o caminho do amor. O amor é um caminho pelo qual eu entro na busca dos melhores dons. O que seria então os melhores dons? Os melhores dons são aqueles que eu, movido pelo amor, passo a contemplar o corpo de Cristo, passo a perceber no corpo de Cristo quais são as suas fragilidades, as suas deficiências. Qual é a necessidade do corpo de Cristo, daquela igreja local na qual eu me reúno? Quando você olha para a igreja, para o corpo, e procura sondar e perceber qual a necessidade daquele grupo, e então quando você percebe que a igreja tem uma necessidade extrema, movido por um amor do coração pelo corpo, você então vai buscar aquele dom que vai suprir aquela carência daquela igreja. Quando você então não busca o dom que você considera ser o melhor, porque quando diz a respeito dos dons, a maioria das pessoas querem dons de caráter miraculosos. Eles querem dons que o paralítico anda. Por quê? Ora, porque esses dons, eles geralmente trazem alguma glória, trazem algum status, e trazem algum dinheiro, e trazem alguma coisa que alimenta o ego. Muitos querem ser bons pregadores, porque estão sempre em evidência. Mas há tantas situações, tantos dons que são necessários. Querem ver? Olha no capítulo 12, versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois dons de milagres, dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Aqui tem um dom chamado dom de socorrer. Dom de socorros é aquela pessoa que está diariamente envolvida numa atividade de socorrer o fraco, socorrer o necessitado, socorrer o faminto, socorrer a viúva, socorrer o órfão, socorrer o doente. E eu pergunto, quantos querem os dons de socorros? Analise que entre o dom de socorros e o dom de operações de milagres, a maioria das pessoas certamente fala, Senhor, eu quero o dom de milagres, porque me colocará em uma posição de evidência. Ah, Senhor, porque o dom de socorros, eu vou ter que levantar de madrugada, eu vou ter que me dispor do carro, vou ter que dispor do dinheiro, eu tenho que dispor do meu tempo, socorrer a pessoa que está fragilizada, que está caída. Mas está aqui, olha, socorros é um dom. Então, na busca dos dons, eu não devo buscar o dom que aparentemente me traz alguma vantagem. Eu tenho que buscar os dons no caminho do amor, porque eu amo, porque eu estou com meu coração cheio de amor pelo corpo, então eu vou procurar o dom que de fato traz um resultado, o dom carente na igreja, naquela situação, naquele momento. Seja qual for o dom, a busca dos dons deve ser feito no caminho do amor. É por isso que ele diz assim, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ou seja, você pode ter dom de línguas, dos anjos, dos homens, mas se não for movido pelo amor, se este dom não é praticado no exercício do amor, visando os outros irmãos, visando a edificação da igreja, de nada serve. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Todos os dons devem ser buscados, adquiridos e executados na base do amor.
Vocês em casa aí já perceberam o tanto que essa questão de dons espirituais, por um lado, gera orgulho em algumas pessoas e por outro gera muitos conflitos? Porque onde haver soberba, vai haver conflitos, pessoas serão discriminadas, serão desprezadas, outras serão elogiadas demasiadamente. Por quê? Olha o que ele fala quando há o amor presente no exercício dos dons. Versículo 4 do capítulo 13. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Olha como o amor é a base para se praticar os dons espirituais. Ora, eu não quero o dom de línguas, ou o dom de profecia, ou o dom de cura, ou o dom da fé, ou o dom qualquer que seja ele. Se não for para edificar o corpo, eu não quero. Então aqui está a resposta para os dois extremos que apresentamos no início. Falta amor. Porque aqueles que fazem baderna em o nome do Espírito Santo, fazem para se promoverem, para dizer que são mais santos ou que são poderosos, eles não buscam a edificação do corpo, porque se buscassem, não ficavam caindo, babando, se lançando ao chão, não trazendo nenhum resultado para o corpo. E aqueles que não querem os dons, que desfazem dos dons, preferem ser chamados tradicionais, sem o exercício dos dons, é porque também não ama. Então, é preciso equilibrar. O amor é a base, o amor é o caminho na busca destes dons espirituais. Agora, no capítulo 14, o apóstolo, ele vai tratar de 3 dons específicos, que é o dom de língua, o dom da interpretação de línguas e o dom de profecia. Ora, por que o apóstolo, ele traz para o capítulo 14 o esclarecimento desses 3 dons? Analise que ele não vai discorrer sobre o dom da cura. Analise que ele não vai discorrer sobre o dom de socorros, sobre o dom de cura, de milagres. Mas ele quer ressaltar exclusivamente no capítulo 14, tirando as dúvidas com respeito a 3 dons específicos: línguas, interpretação de línguas e profecia. Qual a razão? Muito simples. É porque estes 3 dons dizem respeito ao falar divino na igreja. Sempre que estivermos na igreja falando, ou nós falamos por meio de línguas, ou de profecias, ou de interpretação de línguas. São os dons comunicativos da verdade, da vontade de Deus na igreja por meio dos seus membros. E quando trata-se do falar na igreja, há tanta questão e tanta confusão que precisa de esclarecimento. Ele diz que na igreja, capítulo 14, entre o dom de línguas e o dom de profecia, diz ele, é preferível que usemos o dom de profecia, porque o dom de profecia, diz no versículo 3, é um falar aos homens que edifica, exorta e consola a igreja, ao passo que o falar em línguas, divino também, trazido pelo mesmo Espírito Santo, ele visa a edificação pessoal. Olha o versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. O que profetiza, edifica a igreja. Ora, o dom de línguas, isso tem que ficar muito claro, ele tem um caráter pessoal e individual. Deus, no Espírito Santo, concede o dom de línguas a nós, membros do seu corpo. Mas é preciso entender, o dom de língua é um dom individual, é um dom pessoal que visa a edificação daquele que fala. Ora, se eu estou na igreja, então é preciso que eu me utilize, dos dons que comunica a igreja e não ficar no meio da multidão querendo falar para mim mesmo dos mistérios de Deus, conforme no versículo 2. Então, o dom de profecias, ele é superior na igreja, no sentido de que ele comunica à igreja aquilo que Deus quer falar.
E o dom de língua, ele se torna em segundo plano, porque ele é um dom dado a mim para a minha própria edificação. Agora, o que acontece é que o apóstolo Paulo explica o seguinte, que não havendo, no caso, intérprete, porque o dom de línguas requer um intérprete. Não havendo intérprete, é melhor que fiquemos calados na igreja. Leia comigo, capítulo 14, versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O apóstolo Paulo orienta que se o dom de línguas, se você que fala em línguas na igreja não tiver o intérprete, esse intérprete também é um dom do Espírito, então ele diz, fique calado na igreja. Isso aqui vai de encontro a essa anomalia, essa anormalidade no corpo de Cristo, quando vemos dezenas de pessoas que se manifestam ao mesmo tempo, fazendo do culto desordem e indecência, porque o capítulo 14, versículo 40, diz que tudo tem que ser feito com decência e com ordem, de modo que aqueles que estão lá não entendem nada, não traz nenhuma edificação. Isso aqui vai de encontro, porque diz, no caso de alguém falar em outra língua, tem que haver intérprete, versículo 27, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se bem que o versículo 39 diz, não proibais o falar em língua. Então aqui há um equilíbrio. A igreja é livre, e os dons são ministrados à igreja, e há os dons de línguas na igreja. Então não há nenhuma proibição ao dom de língua, está aqui no versículo 39. Todavia, é preciso praticar dentro dos parâmetros e do doutrinamento e do ensinamento das Escrituras. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Sem dúvida, há muitas pessoas que não concordam com esta mensagem, uma vez que pratica a normalidade com os dons espirituais. Mas eu encerro esta parte lendo para vocês o versículo 37 do capítulo 14, que diz, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Este ensinamento em relação aos dons espirituais, ao uso dos dons, que visa a edificação, que visa um fim proveitoso, que deve ser feito com decência e com ordem, é mandamento do Senhor. Isso significa que aqueles que contrariam o ensinamento estão em transgressão à vontade divina. E muito me admira a pessoa estar transgredindo o mandamento e acreditando que ao mesmo tempo está cheio do Espírito Santo. Certamente essas coisas não são assim. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Jesus Cristo é o Senhor.